Seja bem-vindo à 12ª aula do curso de planilhas do Google. São os recursos do Google Drive que estou trazendo aqui para vocês no meu canal do YouTube. Muito bem, nós vamos trabalhar nessa aula especificamente com datas nas planilhas. Para trabalhar com datas, nós vamos utilizar mais ou menos o mesmo conceito que aprendemos ao cálculo, ao trabalho que fizemos com horas. Você vai perceber que há diversas funções nas planilhas que permitem a você manipular datas e horas. Vamos lá, abrindo a planilha novamente. Clicando com o botão, na verdade, nós estamos aqui na planilha Datas. Ao invés de iniciarmos as explicações com base nesta planilha, vou selecionar este botão aqui, o de mais, e vamos adicionar uma nova página para que eu possa explicar os recursos de datas. Vou trocar o nome para explicação Datas. Muito bem. Primeiro passo. Vamos inserir a data atual na nossa célula, 8/9/2014. Você deve digitar as barras para poder fazer a nossa digitação da data de forma correta. Uma data, para as planilhas, nada mais é do que uma representação numérica de um número inteiro. Se pegarmos a data atual e mudarmos o seu formato para um número, você vai perceber que esse número será, por exemplo, para a data de hoje, de 41.890. Este número inteiro representa o número de dias que se passaram desde o dia 1º de janeiro de 1900. Esta é uma forma que as planilhas encontraram de fazer os cálculos com datas. Quando estamos fazendo operações matemáticas com datas, na verdade, internamente a planilha está fazendo um cálculo com um número inteiro. E a diferença, entre esses dois números inteiros é a diferença de dias entre duas datas. Vou desfazer, vou voltar à formatação anterior. Vamos fazer um cálculo bem simples. Vou colocar a data de hoje novamente numa célula, 8/9/2014, e vou colocar a minha data de nascimento na célula abaixo, 11/11/1972. Quando nós precisamos realizar uma operação matemática com datas, é importante, por exemplo, se for uma operação de subtração, que você identifique onde está a maior data. Para efeitos de cálculo, a maior data é a data de hoje. A data que eu nasci é mais abaixo, é menor do que a data atual. Para fazer essa operação, para calcular a diferença de dias entre essas duas datas, eu digito o sinal de igual, a data maior menos a data menor. Pressionando Enter, o resultado será o número de dias que há entre essas duas datas. Perceba que eu já vivi 15.276 dias. Caso você queira fazer, por exemplo, uma conta de um título vencido, hoje é dia 8/9/2014 e eu tenho um título que venceu no dia 25/8/2014. Quantos dias esse título está vencido? Sinal de igual, a data maior menos a data menor. A data menor é a data do vencimento desse título. Assim que dermos um Enter, o resultado será 14. Esse boleto está atrasado há 14 dias. Caso você esteja utilizando sistemas como SAP, sistemas antigos em COBOL, que desmembrem a data em relatórios, nós temos também a possibilidade de desmembrar e depois de juntar as partes de uma data, como fizemos com a hora na aula anterior. Veja só, novamente vou colocar aqui a data atual. Para separar uma data em partes, podemos utilizar as funções day para extrair o dia de uma data. Abrindo parênteses, basta informar a célula que possui a data completa. Pressionando Enter, temos ali o dia 8. Vou colocar a fórmula ao lado. Para extrair o mês de uma data, vamos utilizar a função month. Veja só. Abro parênteses e vou informar a célula que tem a data. Pressionando Enter, o resultado será o mês da data completa. Temos também a função que extrai o ano de uma data. Esta função é chamada de year. Year, abro parênteses e indico a célula que tem a data completa. Pressionando Enter, a separação ou o desmembramento dessa data ocorrerá. Note que temos aqui uma célula com a data completa e depois essa data separada em partes através das funções day, month e year. Bom, nós temos também a possibilidade de juntar partes de uma data caso você não tenha isto completo em uma planilha. A função que faz isso chama-se date.
A função date, ela permite então a você agrupar o ano e o mês e o dia de uma data, seguindo exatamente essa ordem dos argumentos. Primeiro temos que selecionar a célula que possui o ano, ponto e vírgula, depois a célula que possui o mês e, por último, a célula que possui o dia. Pressionando o Enter, teremos a data novamente pronta para ser utilizada. Note como versátil é a planilha para trabalhar com datas. Você pode também realizar operações, como já fizemos ali a operação de subtração. Você também pode somar dias a uma data. Caso você tenha uma data qualquer, digamos 15 de agosto de 2014, e eu gostaria de somar 72 dias a essa data. Eu posso utilizar então uma célula para ter esse total e realizar a somatória desses dois valores, que o resultado vai ser, selecionei errado, a data mais o número de dias, de novo a data mais o número de dias, e teremos a data em dias corridos. Caso você queira trabalhar com datas que contem apenas dias úteis, aí nesse caso a função é outra. Eu vou ensinar esta função quando estivermos fazendo a correção dos exercícios de data, que vou aplicar também na sequência. Note que nós temos uma outra função que pode ser automatizada na sua planilha para exibir sempre a data correta. A função now, que vimos em horas, permitia você colocar a data e a hora atual em uma planilha. Se você utilizar a função today, veja só, a função today não precisa de argumentos. Eu posso simplesmente abrir e fechar parênteses e pressionar o Enter, que a data atual vai ser inserida nessa célula. A função today, ela pode ser utilizada para automatizar a sua planilha. Se você todo dia abre a planilha e precisa digitar a data atual em uma célula, por exemplo, para cálculos e referências, você pode substituir essa digitação pela função today. Se essa planilha for aberta amanhã, a data que estará sendo exibida nesta célula 13 será 9/9 de 2014. Se ela for aberta daqui 10 dias, mostrará sempre a data atual. Mas tome bastante cuidado quando você for utilizar essa função today. Se você vai atrelar um vencimento da sua planilha, por exemplo, um orçamento, a uma célula que foi utilizada pela função today, você deve tomar cuidado, pois essa célula, esse vencimento nunca será atingido, pois a função sempre vai estar sendo atualizada a cada abertura da planilha. Bom, é isso. Temos então aqui alguns conceitos que você precisa entender para realizar operações de datas. Se você já baixou essa planilha, nós temos uma pasta chamada Datas e eu gostaria que você fizesse os seguintes cálculos. Primeiro, gostaria de calcular dias em atraso de uma duplicata. Eu tenho aqui o vencimento, tenho a data do pagamento, eu quero saber quantos dias que esse título esteve em atraso. Na sequência, eu quero saber quanto que eu pago por dia de atraso. A fórmula do dia está aqui, 2% ao mês de juros, dividido por 30, vezes o valor da fatura. Esta é a fórmula que você vai utilizar para calcular o atraso por dia. O total de juros ele vai ser dado pelo atraso diário vezes o número de dias em atraso. E o total a pagar é a soma do título mais os juros. Em cálculo da idade, você vai digitar a data de nascimento e a data atual, e eu gostaria que você me dissesse quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos e quantos anos de vida você tem. Em seguida, extraia dia, mês e ano de cada uma dessas células utilizando essas linhas. Vamos formatar apenas essas datas para o padrão dia, mês e ano. Formatar, número. Vamos utilizar aqui a data, só que dessa vez vamos escolher o formato que eu quero. Mais formatos de data e hora. E vamos clicar em dia, mês e ano. Vamos procurar aqui o equivalente. Aqui está. Pressionando aplicar, as células então terão o formato dia, mês e ano. Cálculo de dias úteis é a mesma coisa. Vamos selecionar essas datas. Vou selecionar também essas células alternadamente, veja só, pressionando a tecla Ctrl e clicando sobre elas. E vou repetir essa formatação, dessa vez, mais formatos de data e hora. E vamos selecionar o tipo 5 de 8 que aplicamos agora recentemente. Prontinho. Esses cálculos de dias úteis, não se preocupe, nós vamos fazer o cálculo de dias úteis na próxima aula, durante a correção dos exercícios, para que você possa aprender mais duas funções. Espero que você tenha entendido então as explicações a respeito de datas, viu como é fácil calcular datas e diferença de datas.
Utilize esses conceitos então no seu dia a dia. No módulo intermediário, vamos utilizar a função C. E através da função C, poderemos checar, por exemplo, se títulos estarão vencidos, se estão vencendo no dia, se estão em aberto já há bastante tempo e estão em atraso. Juntando a função C com essas funções de cálculo de data, você conseguirá criar diversas soluções para sua planilha, principalmente quando tiver que controlar uma determinada informação. Espero que tenha gostado dessa aula. Não deixe de assistir à próxima aula, onde faremos a correção desses exercícios de datas. Até lá!